Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui de novo com vocês hoje para a gente conversar de um assunto muito interessante, que é a quem pertence a educação nos povos indígenas. Então, vão entrando, é muito bom estar aqui com vocês de novo. Quero lembrar vocês que para quem precisa de certificado, precisa fazer, já tinha que ter feito, né, a inscrição no link que estava na descrição do evento, e agora é importante que vocês coloquem no chat que vocês estão aqui para comprovar a presença, tá? O certificado é só para quem participou da live no momento que a live acontece. Bom, a gente sempre conversa sobre educação, né? Sobre várias questões da educação, educação para o desenvolvimento sustentável e um monte de outras coisas, mas a gente tem que lembrar sempre que a educação, o tipo de educação acontece dependendo da sociedade em que você se encontra, né? Então, por exemplo, nós aqui em Curitiba, no Brasil, temos um tipo de educação. E hoje a gente vai conversar com a Araci, que eu vou chamar ela agora aqui. Araci, seja muito bem-vinda. Hoje a Araci vai contar para a gente um pouquinho sobre um outro tipo de educação, que é a educação nos povos indígenas, certo? Então, Araci, seja muito bem-vinda. Espero que esse nosso bate-papo seja bem gostoso. E eu queria te pedir para começar contando um pouquinho de você e do que levou uma pedagoga formada na Universidade Federal do Paraná a se envolver com os povos indígenas e a começar a trilhar esse caminho. Então, boa tarde, Maíra, boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo, né, que estão participando. É com muita gratidão e honra que eu venho participar aqui agora. Me sinto, assim, bem emocionada até, né? Porque, segundo a Maíra, o grande público é de professores, então é uma coisa, assim, que me emociona, porque eu sou professora, sou normalista, gente, olha que beleza. Do tempo do normal, que agora é magistério, eu acho. E aí, pedagoga, né? E eu entrei para o ramo da educação porque eu penso que a educação é a peça fundamental de uma sociedade, sabe? E ela é assim, é por onde nós construímos e constituímos a sociedade. E ela é a peça mais importante. Me desculpem todos os outros vetores, todas as outras coisas. Mas, e aí, como na nossa sociedade estabelecemos a escola, a educação escolar, então é a educação escolar, a meu modo de ver. Então, trabalhar e conversar com professores, pedagogos, professores, diretores, supervisores, coordenadores, que estão diretamente na escola é fundamental para mim, é muito bom, tá? Então, eu fiz o tal do normal porque era a única... Não era a única coisa que tinha na minha cidade, lá no interior. Tinha também contabilidade, e aí depois até fiz um ano de contabilidade. Mas eu também trabalhei daí, naquele momento, com crianças. De segundo ano, a gente alfabetizava no primeiro, tá? Então, seria o primeiro de agora, porque a alfabetização já está lá, né? E aí, eram crianças assim de turmas que se chamava turmas especiais, crianças que durante muito tempo não passavam de ano, que tinham diversas idades e não sei o quê, e gente que tinha alguma questão também de saúde, então era assim, juntava todo mundo numa sala lá e aí a professora dava conta de viver aquilo lá. Eu fui a terceira professora desse grupo, da primeira turma que eu dei aula, e quando eu soube desse histórico, eu pedi permissão à direção para, cumprindo o currículo, a grade curricular, eu trabalhasse os conteúdos quando eu bem entendesse. E quando eu achasse que aquilo era bom e necessário, né? E ela me disse, se você segurasse o pessoal dentro da sala de aula, você faz o que você quiser, cumpra ou não chegue até o final, não tem problema.
cumpri absolutamente tudo, passou todo mundo, só não passou uma pessoa porque viajou, foi embora, não morou mais lá. E eu fiquei muito feliz, porque eu não dava aula, eu brincava, eu fazia teatro, eu aproveitava o que eles traziam de experiência e de atividades que faziam à tarde, ou no horário contrário, no turno contrário, e eu aproveitava como aquilo como matéria para trabalhar. E era fantástico, não tem. Aí foi muito bom, e foi uma experiência fantástica. E como eu daí segurei a turma, só que eu dava aula fora também, mas educação física, história, arte, um monte de coisa eu fazia fora na grama e tal. Mas a turma não incomodava mais, então me deram outra vez isso. Depois trabalhei esse tipo de aluno. Depois em Curitiba trabalhei de novo e também tive turma bem mais ou menos assim. E também como orientação educacional foi uma experiência fantástica. Quando eu terminei a pedagogia, eu achava que a gente podia agora começar a trabalhar essa outra maneira, que era uma maneira boa, os alunos gostavam, não eram mais tristes, ficavam felizes, vinham para a aula, porque eram alunos que sempre faltavam. Aí, né, começaram a ter gosto. Por quê? Porque o que eu trabalhava era a vida deles, eu inseria a vida deles dentro da coisa. Então, aí quando me formei, antes eu não podia falar nada porque eu não era formada, né? Aí quando eu me formei em pedagogia, foi em 76, olha quanto tempo faz, né? O século passado ainda. Aí eu quis assim que todos, né? Olha, vamos fazer assim, que assim dá certo. Olha como os alunos estão felizes e ela, professora, isso é entusiasmo de recém-formado. Pode ficar tranquila que daqui 2 anos você vai estar igual a gente. Como que eles estavam? Elas estavam. A maioria das minhas colegas, me perdoem as que não estavam nesse pé, e os outros professores que não trabalham assim, mas todos trabalhavam para aposentar-se. Então era um inferno da aula, não gostavam, tinha aquelas coisas horrorosas, copiava, tarefa de casa. Ui, então eu já não, daqui 2 anos eu não quero estar desse jeito, esperando a aposentadoria, que vai ser quando? Então fui embora, pesquisar por minha conta sociedades que tinham outros processos educacionais, né? Que conseguiam decodificar o universo, codificar esse como um conhecimento e repassar às novas gerações de maneira que as pessoas ficassem felizes, continuassem felizes como eram enquanto criança. Porque agora a gente vê, né, nossas crianças são felizes até entrar para a escola. Depois que entra para a escola, começa a ficar sérios, sisudos, de mal, agressivos até certo ponto, porque a educação, nossa educação disciplinar é muito, muito complexa, né? É muito fora da nossa humanidade. Bom, eu, obviamente, nessa pesquisa caí, né, nos povos indígenas, né? Eu estava no meio dos anos 70, era o tempo em que os povos indígenas estavam ressurgindo, né? Já tinham sido dados como acabados no Brasil, e aí estava um movimento aí de ressurgimento, não é de ressurgimento, mas era de gente assumir que eles existiam e que estavam ainda aí. Não era em 1500 só que existia indígena no Brasil, ou durante algum tempo até que fossem... falavam em integração, né? Mas massacrados, de certa maneira. Bom, então, lógico, li bastante sobre os povos indígenas, li Darcy Ribeiro, Carmen Junqueira, professor Silvio Coelho dos Santos, uma série de gente, uns antropólogos que naquele momento eram antropólogos que estavam, nós estávamos em plena ditadura militar, eram antropólogos que tinham dado a cara a bater mesmo, sabe? É dizer, não é isso, eles existem, estão aí, tá. Bom, aí em 78, aí eu fui pesquisando, fui vendo, né? Em 78 eu decidi assumir e conhecer pessoalmente esses povos, né?
Fiquei aqui no Sul durante um tempo, em São Paulo, Rio Grande do Sul, São Paulo não, desculpe, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Conheci basicamente todos os povos indígenas dessa região, né? No Paraná, os Caingangue, Guarani e Xetá. Em Santa Catarina, Caingangue, Caingangue lá na área de Xanxerê, Chapecó, Guarani e os Xoclém, né? E Rio Grande do Sul, basicamente, Caingangue e Guarani, né? Eu estive em todas as áreas desse ano de 78 e o primeiro semestre de 79. Conheci todos, fui em todas as aldeias e assim foi bem interessante. Daí marquei e fui me apaixonando cada vez mais pela forma da vida deles, né? Então, em metade de 79, eu fui embora para o Amazonas trabalhar e viver com os Tacaná, que são os Canamari, no sudoeste do Amazonas, bem lá, quase com a divisa com o Acre, no rio, o básico é o rio Juruá, mas eu fui no rio Jutaí, que é bem lá dentro do Vale do Javari, da terra indígena Vale do Javari, né? Isso foi em meados de 79, fui para lá e fiquei vivendo lá até final dos anos 80, começo dos anos 90, né? E eu fui porque eu queria aprender com eles. Queria saber quais eram os seus processos educacionais, aquilo que eu já falei antes, né? Quais seus métodos, como que faziam. E eles queriam uma professora. Então, eu era professora, né? Eu sou professora. Mas eu ali dentro de mim, eu falava assim, não, eu vou porque eles querem uma professora, mas eu vou chegar lá e vou falar para eles, eu não tenho como e o que ensinar vocês. A minha sociedade não é uma sociedade que tem alguma coisa a ensinar para os povos indígenas, ela tem que aprender, né? Aí eu cheguei e falei isso. Aí eles disseram, não, mas a gente precisa de uma professora. Eu digo, mas não pode, o que eu vou querer, o que eu vou ensinar vocês? Eu vou contar para você, disse o pajé, sabe? Pajé era também o Tuxaua. Pajé é o xamã, né? E é também e ele era Tuxaua, que é o cacique, né? Falou, vou contar para você, Ará. Eles me chamavam de Ará, mesmo que eles tenham me dado um nome que é Yurê. Então, eles me deram o nome de Yurê, tem um significado, assim, tem toda uma história, mas me chamavam de Ará, que é um nome deles também, sabe? Eu vou contar para você, Ará, por que nós precisamos que você ensine a gente. Digo, não, essa sociedade de vocês, essa sociedade de vocês, nossa, não, pode ficar tranquila, assim, porque é o seguinte, Ará, nós precisamos aprender, nós precisamos saber como vocês pensam. Eu digo, por que isso, menino? Aí ele me disse assim, por quê? Porque a sociedade de vocês, os cariú, que eles chamam os brancos de cariú lá, sabe? Assim como o Guarani que chama de Juruá, né? Então, eles assim, vocês estão cada vez chegando mais, perto. E nós não temos mais para onde ir. Então, nós já estamos no final da nossa terra. Já tem outro povo vindo também, porque vocês já chegaram lá e já pegaram a terra deles. Daí era o Canamari, que é o Tacaná, e o Madirá, que é o Culina. Entende? Então, Culina desce os rios, entra no território Canamari, que era, né, de antigamente, porque ele já perdeu seu território. Então, aí ele disse assim, nós precisamos saber que lei vocês têm que permite isso e como nós podemos nos defender de vocês. Nós precisamos, então, de aprender a sua lei. Quem que é? Tem alguém de vocês que são responsáveis pelo Brasil, pela a vida de vocês e pela nossa? Por quê? Então,
Eu digo, bom, aí então aí eu não posso sair dessa, né? Não posso. E tem outra coisa, tem o regatão é o, mer, é o mercador, é o mascate, é aquele que vai vendendo coisas no rio, sabe? E leva industrializados e pega em pagamento produtos que eles produzem lá, né? Então, é assim, a seringa, a farinha, peixe, o que, né, pele de animais, muito, foi muito estudioso isso. Aí eles assim, e eles chamam de patrão. O patrão vem de barco aí do regatão e ele dá coisa para nós e aí ele diz sempre a gente tem dívida com ele. Nunca a gente consegue pagar, pode cortar o tanto de seringa que for que não pode. Então nós precisamos aprender esse negócio de fazer conta para a gente poder saber quando ele tá sacaneando, quando ele está enrolando, quando ele está mentindo para nós. Nós já pagamos e ele vem dizer que a gente está devendo. Eu tinha que estudar matemática, né? Bom, mas aí esse não é o tema da nossa, né? É a quem pertence. Porque isso fica no campo Esse daí é o de. tema também, é o contexto, né? Como? É o contexto de como tudo aconteceu. Então, daí foi um trabalho, né, durante quase 10, 11 anos, né? Uma vida toda, e foi assim, uma coisa surgindo logo eu comecei um trabalho com os Tacaná, com os Canamari e com os filhos de seringueiros, que tinha muitos seringueiros estavam dentro da área, e então a gente fazendo um trabalho bem, bem legal, assim, com eles também, de conscientização e tudo isso. E já logo no primeiro tempo, daí, começo de 70, aliás, de 80, em janeiro de 80, quando eu voltei para a área, que em dezembro de 79 eu saí, em janeiro eu voltei. Fui fazer um projeto para sustentação, para organizar um pouco, ver como é que eu ia poder trabalhar lá, né, o que eu ia fazer. Quando cheguei, tinha tido um surto de sarampo. E o surto de sarampo matou 35% do povo do grupo que eu estava, da aldeia que eu estava, e mais uns 10% da aldeia anterior, mais abaixo do rio. Era estava um momento muito difícil, muito, muito. Então, eu não pude mais trabalhar com educação nesse momento. Fui ver a questão da saúde, cuidar das pessoas, a alimentação, né, e tudo isso. Depois a gente acabou levando gente até para Irunepé, que é uma cidadezinha lá próximo no Rio Juruá, pessoas que ficaram com sequelas do sarampo no final dos anos 80. Já era quase 81, e ficou um ano inteiro com sequelas e tal, tuberculose, né? Então, muitas coisas. Daí teve a questão da terra, que a gente trabalhou para delimitar e demarcar, e nós fizemos tudo isso. Um programa de vacinação, daí a gente fez por causa desse episódio do sarampo, então fizemos para os Canamari, né, e para o povo ribeirinho todo que estava naquele entorno, porque não tem sentido você vacinar só um pessoal e os outros por aí ou morrer ou ficar, né? Não tem. Então, e não tinha FUNAI, não tinha Estado, não tinha CESAI, não tinha ninguém lá naquele tempo, era a gente mesmo. Mas nós fazíamos uma política interessante, assim, porque por mais que a gente estivesse cobrindo coisas que o Estado deveria fazer, o nosso compromisso era com o povo indígena. Então, esse era o principal, né, da história. Então, não me interessa se você é inimiga ou se é amiga. Se nesse momento você vai me dar o alimento para eu poder matar essa fome, uma medicação para eu matar, não vou. Parece, e eu queria saber assim, como que era o dia a dia, e você falou que então você virou a professora deles para ensinar os assuntos dos brancos, né? Das pessoas que viviam na cidade. Como que foi esse processo? E também como que você aprendeu, né? Porque você deve ter aprendido muito nessa interação com eles. Conta um pouquinho pra gente nesses. Eu aprender é uma coisa que quando você aprende, você coloca na prática, né? Então, tem muita coisa que eu penso que aprendi, mas na hora que aparece a situação, eu não sei se eu realmente
Inteirei-me disso. Mas é assim. Deixa eu só falar uma coisa. Pessoal, quem tiver pergunta para a Aracy, por favor, esse daqui é um bate-papo com todo mundo junto. Então, escrevam no chat o que vocês quiserem saber, tem curiosidade, enfim. Contem pra gente que esse daqui é um papo a muitas pessoas, né? Com muitas pessoas. Então, vai lá. Legal. Então, nós começamos, então, uma educação escolar, né? E aí, então, aí todos queriam aprender. E todos foram lá para a minha sala, da sala da minha casa, né? E todos foram lá. Toda a aldeia. Toda a aldeia. E 2 dias a gente não teve comida, porque todo mundo estava lá aprendendo. Eram as mulheres, os homens, as crianças, os adolescentes, os jovens, as jovens. Todo mundo queria aprender. E aí foi. Aí eu digo, meu Deus, o que isso vai dar, né? Mas passou no 3º dia já, as mulheres já foram para o roçado, um outro homem foi caçar, outro foi pescar, já diminuiu o povo aí, sabe? E eu ficando quieto, só observando, né? Porque eu fui, assim, o que o meu coração me mandou é ir lá aprender. Então, eu só fui aprender. Então, eles assim, logo, no dia seguinte, mais gente não veio. Aí outro mais não veio. Chegou no final da semana, eu já tinha... E antes, os 2 primeiros dias, eles queriam aula. Que eu já tinham visto na cidade. 8 horas da manhã, ao meio-dia, a 1 hora, até às 5 da tarde. Ave Maria, eu não aguentava. Eu ia pegando uma banana, um negócio, ia comendo no meio do... né? Porque o que ia fazer? E eles lá, firme. Os caras têm uma resistência fantástica. Mas até o final da semana, a gente começou a organizar isso, sabe? A pensar isso, porque nem daí eles viram, nem todo mundo gostou, não. É bom, né? Sabe, poder dizer que não gostou. Não. E mulher tem que ir para o roçado buscar macaxeira, o aipim, né? Para a gente poder comer. E o homem tem que caçar para a gente poder fazer comida. Ninguém vai. Como é que a gente vai ficar aqui estudando? Tá, não dá certo. Então foi. Daí, dos que ficaram, foram fazendo sempre uma seleção. Quem é que realmente tinha mais aptidão para aprender, sabe? E aí foi deixando e foi ficando. Aí, quando eu saí, o primeiro ano que eu saí de lá, a gente ia devagar, a gente trabalhava com caroço de açaí, escrevendo no terreiro, não tinha material escolar. Eu não fazia. A gente trabalhava com os materiais que tinha ali na aldeia, né? E aí era isso, era caroço, era, né, e conversa, e essa coisa. E desenhar na areia, que o barranco ali, ó, o terreiro era de areia e tal. Então era bom. Bom, quando chegou no final da primeira semana, então eles já estavam definidos 3 ou 4 homens e 3 ou 4 mulheres que iam aprender. E iam ficar fazendo esse tipo de aprendizado, né? Então, por quê? Porque esses aí tinham demonstrado mais habilidade, mais aptidão, mais jeito para a coisa. E eles é que fariam, então, a intermediação com a nossa sociedade. Eles é que iriam estar nessa transição, né? E aí foi fantástico, assim. Quando eu saí no final do ano, a gente tinha chegado até um certo ponto de conhecimento dos números e relacionando número com quantidade. Isso era 1 ou 2 que estavam dominando isso. Quando eu voltei uns 2 meses depois, era uma outra, mais umas 5 pessoas que estavam dominando isso, e aqueles todos que estavam já ali, sabe? Porque durante esse período que eu fiquei fora, uns ensinaram os outros, né? E foi muito bom. Depois a gente entrou numa história de escrever a língua e fazer um processo educacional na alfabetização na língua. Aí eles viram que não precisavam disso, eles queriam para mandar carta para o pessoal dos outros rios, sabe? Outras aldeias. E eles viram
porque daí o pessoal de Missão Novas Tribos do Brasil, o pessoal Novas Tribos do Brasil tinha feito um alfabeto, assim, tinha feito uma grafia. Então, eu utilizava aquilo lá, eles me passaram, né? Os missionários não quiseram me dar, não, mas os alunos me deram, eles vieram trazer lá no Jutaí, o povo era lá do Juruá. Daí a gente ia, daí eu escrevia, eles diziam, eu escrevia, e levava as notícias, que era para que eles queriam. Só que o emissor, aliás, o que transportava a notícia sempre falava muito mais do que aquilo que estava no papel. Quando eles lá escreviam, e ele voltava e trazia, eu lia, também era um conhecimento congelado. E a pessoa que veio contava a emoção, né? Então eles disseram, não, isso aí não serve para nós não, porque nós não precisamos, porque a nossa língua, nós não estamos perdendo, quem leva a carta conta muito mais do que a carta, nós queremos é português mesmo, daí foi. Daí a gente trabalhou um processo dentro da perspectiva freiriana, né, do Paulo Freire, e desenvolvemos um trabalho de alfabetização, né, com eles lá. Fale, Maíra. Araci, a Tânia está perguntando, você viu a pergunta ali dela? Ela perguntou se você estava sozinha na aldeia, se tinha mais pessoas para te ajudar. Então, num primeiro momento eu estive só, eu fui sozinha. Depois, eu acho que naquele momento que eu fui que teve o sarampo, que já era o segundo semestre, aí uma moça que fazia que foi fazer uma experiência, uma menina de Manaus, foi lá viver lá e tal. Foi ótimo, porque ela me ajudou muito nesse processo daí de ajuda a eles por causa da fragilidade que eles ficaram, né? Depois, o outro semestre, ela foi embora fazer um curso lá para Cuiabá, um curso de enfermagem, inclusive. E eu daí fiquei só. Daí, no outro ano, 81, aí 81, eu fiquei um tempo, eu casei, aí eu casei, daí eu fiquei um tempo fora, um tempo lá, depois eu fiquei, assim, tipo, antes, maio, junho de 81 em diante, eu fiquei lá até o final, daí eu não tive meu filho lá, eu fui embora porque a gente tinha reunião. E mesmo as Canamari falaram para mim, porque elas cuidaram da minha gestação o tempo inteiro. A parteira sempre estava cuidando da minha barriga, ajeitando meu bebê e tal. E aí eu tive uma gravidez maravilhosa e eu já não era tão mocinha assim, sabe? E por questões de infância, disse que eu não podia nem ter filho. Mas aí o negócio de uma febre reumática que eu tive. Mas elas disseram, não, mas é bom você ir mesmo. E eu tinha uma reunião, eu tinha uma assembleia de um grupo que a gente participava, e eu fui descendo o rio. Desci o Jutaí, depois desci o Solimões, parei na Foz do Jutaí uns dias, depois parei em Fonteboa outro, depois fui até Fé, tudo descendo aí o Solimões, aí cheguei até Manaus, né? E esse menino não nascia, era final de ano, nasceu Jesus Cristo, e o bichinho que estava dentro da minha barriga não nasceu. Mas ele estava certo, sabe? O primeiro médico que me consultou, ele me deu a data exata que depois meu filho nasceu, foi 22 de janeiro. Então, eu passei o mês de dezembro andando, e aí em janeiro ele nasceu e foi nascer em Cuiabá, olha. Aí foi, com 10 dias de idade já estava andando pelos ônibus da vida para vir para Curitiba para visitar a minha família. Com um mês, fez um mês aí, um mês e pouquinho fomos a Petrópolis para conhecer os pais dos avós, né, e os parentes do pai dele, e assim foi. Com 4 meses ele já tinha andado com 4, 5 tipos de transporte. Fale, meu bem. E daí agora eu queria um pouco o outro lado dessa aprendizagem e tal, porque a gente conversou um pouquinho antes da live, né, que hoje tem vários países, várias
cidades, enfim, buscando esse conhecimento dos povos indígenas, das primeiras nações. No Canadá, por exemplo, todo evento que você tem pessoas que dizem, esse território que a gente está era um território do povo tal, eu agradeço. Sempre tem alguma pessoa dos povos indígenas fazendo alguma coisa na abertura, falando e tal. E o que a gente vê aqui é o completo oposto disso, né? A gente ainda não consegue ver os povos indígenas como uma sociedade que tem muito para ensinar para a gente também, né? E aí eu queria que você contasse um pouco como que foi esse teu aprendizado de como que os pais e a aldeia ensinavam as crianças, né? Porque não é um conhecimento, não é um aprendizado assim formal, igual a gente que vai para a aula e fica sentada das 8 ao meio-dia, como você falou, né? Na verdade, das 7h30. Então, conta um pouquinho isso, por favor. Tá. Até porque é o título, né? A quem pertence à educação nos povos indígenas. Então, porque a gente pode... Daí houve uma diferenciação, e há uma diferenciação muito grande. E isso na nossa sociedade também, só que nós não nos damos conta. Falamos de educação, pensamos que estamos... a educação escolar, né? Porque ela já está impregnada em nosso sistema. Mas a educação, então, ela tem a educação que você recebe na aldeia, ou seja, na nossa sociedade, nos diversos meios, né, e vetores e fatores que carregam essa coisa, e a educação escolar, né, que é uma educação que é específica, é bem específica. A gente falou um pouco aí da escolar lá para eles, mas como que se dá a educação indígena, que não é a escolar, né? A quem pertence isso? Pertence à educação, o aprendizado, o conhecimento de determinado setor, determinada arte, determinado... como é que eu posso dizer? Determinado conhecimento em si, né? Área, né, de conhecimento. Quem ensina é quem sabe, quem é o dono do ofício. Então, não tem um professor para tudo, como somos nós, né? Por exemplo, uma criança vai aprender a fazer canoa com aquela pessoa que faz canoa. E ele vai aprender desde o começo, porque ele já aprendeu com seu pai a andar na mata. Então, agora, ele pode ir com o homem que faz a canoa, ele pode ir procurar a árvore, a melhor madeira para fazer a canoa, né? E depois ele também, dependendo da idade que ele está, ele já aprendeu a manejar o terçado, o machado. Terçado é o facão. Machado, tudo isso para poder cortar a canoa, né? A árvore. E daí todo esse conhecimento de que árvore, aonde que corta, como que corta, e quanto tempo deixa lá na mata para ela se harmonizar, porque eles têm essa questão da relação, é uma relação muito, muito íntegra, muito inteira e muito interativa com a vida, tanto da vida vegetal, quanto com a vida animal e com a vida espiritual, entende? Então, uma árvore, ela não vai ser retirada e levada já e tal. Ela vai servir de veículo, ela vai servir para o transporte. Então, ela tem um tempo de entender que ela foi cortada, que ela está aí, ela vai se colocar para uma nova missão, que não mais estar aí na floresta, sabe? É todo um respeito, gente, que é muito... É complexo da gente falar nessa nossa sociedade que corta tudo, arrebenta com tudo e que não está nem aí com nada. Fizemos um desligamento, né, da vida, que é um
uma coisa assim complexa. Eles, então, é isso, a canoa vai ser isso. Daí ele vai aprender quando coleta quando coleta a árvore, como que corta, quanto tempo, depois que cava, quanto tempo deixa na água para ela inchar e tal, tudo isso. Se houver uma rachadura, qual é o breu que vai colocar e fechar? Isso vai ser para a canoa, vai ser para a cerâmica, vai ser para a tecelagem, vai ser para as peneiras, né? Na tecelagem vai ser tantas peneiras, trabalha com cipó, trabalha com folhas, né? Com fibras, né? Com entrecascas. Então, e a questão da cobertura das casas. E aí, assim, então, uma mulher determinada, X lá, ela faz. Toda mulher tem que saber fazer a caiçuma, que é uma bebida, que é um alimento feito do aipim, da macaxeira, né? E toda mulher, isso aí é imprescindível, isso é uma coisa que a mulher tem que saber fazer. Para ser uma boa esposa, ela tem que saber fazer uma boa caiçuma, que todo mundo goste, que todo mundo... porque daí a comida é também dentro dessa perspectiva, que você divide, que você reparte, que você comparte, né? Não partilha, não é só ficar lá dentro da minha família, não. Elas se reúnem e fazem aí uma... Ai, Diana. Elas fazem, né? Várias fazem a caiçuma e depois servem para todos e tal. Então, uma vez alguém me perguntou, escute os rituais, como é que são? Eu parei e fiquei assim, gente, eu não sei. Aí parei, digo, não, mas a vida toda é ritualizada, não existe um momento para fazer um ritual. Existem as festas, existem as celebrações, tudo isso, mas um ritual, como nós conhecemos na antropologia, é o tempo inteiro. Então, a menina vai aprender a fazer a caiçuma com a mãe, com aquela que faz, né? E então, a mãe vai ensinar a fazer caiçuma. Agora, uma determinada mulher sabe fazer a cerâmica, nem todas sabem fazer a cerâmica. Talvez antigamente soubessem, mas hoje elas estavam no povo que lá no Jutaí, várias mulheres faziam a cerâmica, tá? Faziam vasos de cerâmica, né? Tem uma estética específica e tudo. Agora, lá no Juruá, o pessoal do Juruá já tinha perdido, por conta de perder o território, perdeu o melhor barro, o melhor cerâmica, o melhor material para fazer. E com isso tinha dificuldade. E eles foram resgatando, chegaram no lugar. Mas um outro pessoal de outros rios também. Então, depois, quando a gente trabalhou na escola, lá na alfabetização mesmo, na escola, a gente trabalhou isso, eles fizeram intercâmbios de conhecimentos, foi muito fantástico. Então é isso. Quem ensina quem é quem detém o conhecimento, e isso não importa se e ele não pertence no sentido de propriedade, ele pertence no sentido de responsabilidade. Né? Então, aquele que detém um determinado conhecimento, um determinado saber, ele não é mais que ninguém. Ele é responsável por aquilo. Isso é uma coisa fantástica, né? Porque nós perdemos um pouco esse sentido de que se eu tenho um conhecimento, eu tenho a responsabilidade sobre isso. Tanto para fazer, usar, quanto para repassar, né? Nós entramos num campo mercadológico que é complexo, né? Então nós vendemos tudo, né? E nesse sentido, não sei se não é esse o momento. Mas como que eu posso aprofundar? É por conta de ter entrado o sistema da escolarização ou do emprego, entende? O sistema empregatício, e que daí entra o dinheiro, e aí entra, por exemplo, a gente fazia os trabalhos todos lá na aldeia, tudo com colaboração. Então, nos dias e nas semanas, e depois quando a gente fez o trabalho escolar, todos contribuíam com o alimento, todos contribuíam em fazer as coisas, e era uma responsabilidade de todos. Porque comunitário, né? Porque
exato, mas sabendo que aquilo era para o bem de si e do seu povo. Sim. Essa era a coisa. Aí depois entra o negócio do salário, emprego na prefeitura, emprego no Estado, emprego não sei o quê, que dura um ano e que não dá nada. Esses dias eu li e depois volta tudo ao mesmo e cria uma dependência, que daí não dou aula porque não tem merenda, não dou aula porque não tem gasolina, querosene para botar na poronga, que é como é que chama, Hortência? Poronga? Ah, meu Deus. É a lamparina. Que tem alunas minhas aí assistindo, pelo menos a Diana eu vi, mas depois não sei quem mais. Mas elas sabiam disso. Quando eu começava a falar lá dos Canamari, eu falava um monte de palavra que ninguém entendia nada e tinham que me perguntar: professora, o que é isso? Professora, o que é aquilo? Traduzia aqui, às vezes eu parava: onde eu estou? Então é essa palavra. Eu quero só te interromper um pouquinho, porque temos aqui um baita comentário que eu quero ler. Muito conhecimento, essa experiência na prática, essa troca de saberes é o que traz a realidade dos povos indígenas e complementa e facilita a compreensão da teoria. O conhecer o povo indígena na sua vida cotidiana facilita um aprendizado significativo e o valorizar este povo que tem muito a ensinar, principalmente o respeito e preservação da natureza. Muito obrigada, Beatriz. Desculpa, te cortei. Não, a mim? Não, imagine. Você pode intervir a hora que você quiser. Isso não, né? Porque daí a gente vai caminhando. Eu não tenho nada escrito, não tenho roteiro, não tenho nada. E uma outra coisa também que a gente conversou foi é visível isso do aprender na prática, né? Isso. Não tem nada de teoria, é um aprendizado oral, é um aprendizado da prática. E daí você estava me falando que tem uma diferença muito grande entre a responsabilidade do aprendizado, porque a responsabilidade é dos pais, né? E aí a comunidade, e daí cada um na sua expertise, no seu conhecimento, ajuda ao desenvolver daquele índio, daquela pessoa. Então, no geral, porque o que eu falei da canoa e da cerâmica, da tecelagem, da caiçuma, são ofícios específicos, né? E são funções específicas. Agora, o conhecimento sobre, no geral, a cultura, a vida, o que rege, o que move, o que os faz ser Canamari, né? Isso é a família e também o grupo, mas, em primeiro lugar, quem vai ensinando é a família. E, assim, eles têm uma estrutura social que, na medida em que falta a mãe, ou falta o pai, ou qualquer coisa, se reorganiza essa família e a mãe da mãe já é responsável pela criança, entende? A mãe da mãe, a irmã da mãe, depende de quem está aí, né? E geralmente eles são matrilocais e patrilineares, esses Canamari, né? Então, como matrilocalidade, eles moram no lugar onde a mãe mora. O pai vem de outro grupo, ou dali mesmo, mas ele, né? E ele leva, a criança leva o nome do pai, né? O grupo do pai, né? Mas o que aprende é a cultura da mãe, que se junta, eles só podem casar entre alguns que são, assim, de uma mesma forma cultural, bem trançada. Então, assim, às vezes a gente tem um pouco um olhar errôneo de que, assim, quando, já que a educação é tribal, porque a educação é de todos educam todos, tal, mas isso é verdade, mas a responsabilidade pela pessoa é da sua primeira família. Então, uma mãe jamais vai deixar um filho no meio do terreiro para que alguém cuide daquela criança e vai lá para o roçado buscar macaxeira.
né? Nunca. E aí, quando passado um tempo, alguém se dá conta de que aquela criança dali poderia ter ido para o rio e ter morto, ter se machucado, poderia ter ido para o mato, e aí, sabe? Nunca, nunca. Isso não, é uma responsabilidade com a vida fantástica. Isso não tem. Então, ela vai levar. Se ela, não, ela vai no roçado e ela tem alguma atividade no roçado que aquela criança não poderia ir com ela, ela entrega na mão da sua mãe, na mão da sua irmã, e essa pessoa vai ficar cuidando, ou de uma filha mais velha, né? Não é assim, a gente pensa que é tribal, então todo mundo, que isso? Que é isso, né? Não, todo mundo é responsável, todo mundo é responsável, mas é uma coisa que, assim, nós temos uma dificuldade de entendimento de quem eu sou diante desse grupo, que é a minha sociedade, né? E o que é essa sociedade para mim, enquanto eu? Então, eu, enquanto um indivíduo, um gomo da laranja que forma a laranja toda, entende? Sem aquele gomo, a laranja seria outra, e é outra, né? Seja faltando, seja menor, né? Então, é bem interessante isso. E outra coisa que é muito interessante. Não sei se eu respondi, se for, você. Sim, me respondeu. E eu também queria que você contasse depois aquele exemplo que você me deu sobre o filho saindo com o pai na canoa, né? Uhum. E outra coisa também é esse senso que a gente perdeu muito aqui, que é o de suficiência, que é o de eu vou cortar as árvores que eu preciso para determinada coisa, né? Mas eu vou porque eu preciso fazer uma canoa, mas eu vou deixar as outras árvores lá porque eu preciso das árvores, porque elas são o habitat da minha comida, são, né, enfim, dos bichos, dos frutos, isso também é uma coisa Que a gente perdeu, né? É. A gente foi distanciado da natureza, né? Eu vejo assim, eu agora, nesse momento de pandemia, estou aqui no Monte Crista, né? Que é um lugar que é um lugar que a gente recuperou um bananal antigo e comercial. E aí a gente tenta. Então, os animaizinhos, eles começam a voltar, sabe? A estar por aí. E esses animaizinhos não são só os jacus, beija-flores, as coisas maravilhosas, que daí eu fico muito encantada, e os macacos. Também são as cobras, também são as aranhas, também é o lagarto, né? E assim, então tem, e daí as pessoas já ficam. A gente hoje, por exemplo, eu tinha marimbondos que comiam a comida dos passarinhos. Aí quando eu tinha que limpar ali. Quando eu passei a vassoura, eles ficaram bravos, porque eles ficam mesmo. Quando eles escutam barulho, assim, muito barulho, eles ficam zonzos, eles vão atacar. Aí mas eu sei, eu já fui atacado por marimbondo aí. Caí no chão, né? Tanto marimbondo que veio. Aí foi bom porque peguei a terra, passei e limpou tudo nossa, curou, foi fantástico. é Aí mesmo de marimbondo, você passa a terra? Não, eu fiz isso e eu acho que dá certo, porque todas as outras pessoas que eu falei, eles fizeram, já tem pessoas que fizeram e deu certo. E eu fiquei com o rosto todo, o pescoço, aqui por dentro, que eles entraram, porque eu fui podar umas folhas aí, e eu não vi que tinha uma casinha de marimbondo. E eu podei, aí mexeu na casa delas, eles vieram todas para cima de mim. E veio muitas, eu caí realmente, né? Não pela força, pela energia, pelo sustão, assim, né? Cristal. Aí, e daí mas era uma dor, porque não sei se vocês já foram mordidos por marimbondo. Era uma dor grande. Aí eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu estava sozinha. Aí, até o pessoal ia vir para uma vivência que a gente tinha aqui no Monte Cristo, naquele tempo que chamava Vitale. E eu vi umas terapeutas. Aí eu deitada ali no chão, eu vi o barro, daí eu peguei. Eu fiz que nem os tacaná fazem, né? Isso foi eu aprendi dele também. Aí botei a terra aí, cuspi,
E passei em tudo, pega mais, passei em tudo. Aí quando o pessoal chegou, eu estava toda cheia de barro, mas assim, nos lugares, né? Aí tá. Então, mas porque a gente se distanciou e a gente não sabe. E hoje eu falei com os marimbondos, eu vi que eles se assustaram, que eles ficaram bravos. Eu falei: não, vocês estão aqui na minha casa agora. Tudo bem, que antigamente aqui era um lugar de todos esses animais, né? Eu sou invasora, mas agora já está aqui, eu não vou matar nenhum de vocês, vocês sabem disso, mas vão embora, não precisa me atacar. E não vieram mesmo, deram a volta e foram embora. Ainda bem que tem um monte de gente aí que me conhece e sabe que eu falo essas coisas. E eu vivo isso mesmo, né? Converso com os animais. Eu quero, antes de você passar, eu quero falar. A Idiana, que foi uma aluna sua, ela colocou aqui um comentário também, que foi a melhor experiência que tive na graduação foi uma visita de campo com a professora Araci em uma comunidade indígena em Piraquara. Para a minha vida pessoal e acadêmica foi marcante demais. Precisamos aprender muito com esse povo, rico de cultura e sabedoria. Naquele tempo era Caruá. Agora é Araçaí, é lá em Piraquara. São os Guarani, Mbeá Guarani. Ai, pessoal, nossa, muito fantástico. Porque depois que eu saí lá do Tacaná, eu fiquei mais ligada aos Guarani mesmo, sabe? E tanto o Tacaná, o Canamari, quanto os Guarani, eles têm uma relação espiritual muito grande. E é um simbolismo, uma cosmologia muito fantástica, né? E que daí me move muito isso, assim, porque eu entendo que a gente é muito mais do que aquilo que nós fomos classificados para ser, e até, né? E eu entendo, assim, por exemplo, os professores, tá, é uma palestra, mas aí você diz assim, seria interessante você ver atividades específicas, você tinha me dito, né, de sala de aula. É complexo isso, sabe? Eu tenho uma professora, uma amiga que é de São Paulo, que ela fez uns jogos lá, o jogo da onça e tal. Ela fala muito bem dele e tal, desse jogo, e é de consciência e tal. Eu não conheço, então eu posso até, se alguém quiser, eu posso até me colocar, conhecer para saber se eu indico mesmo, porque aí meus alunos também sabem disso, e as pessoas que são meus amigos também. Eu nunca indico alguma coisa que eu não conheço. É um jogo, desculpa, eu não entendi. É um jogo de... Ela criou um jogo, diz que é o jogo das onças, e ela trabalha com turmas de quarta série, de não sei o que e tal, e traz elementos daí dos povos indígenas. Agora, eu confesso que eu não conheço especificamente. Se alguém quiser, eu posso, e até se você quiser, Maíra, eu posso fazer o contato dela, vamos trabalhar isso com você. Sim, a gente quer conhecer, com certeza. Que daí é uma coisa concreta. Eu não desenvolvi nada assim bem concreto. O que eu trabalho, o que eu entendo é a questão da perspectiva nossa de uma outra visão, uma outra cosmovisão, uma outra relação com a vida, sabe? E eu penso assim que hoje, nessa história da pandemia, que nós estamos cada um dentro ficamos estátua no lugar que o universo falou, né? Quando ele disse estátua, a gente parou num lugar, né? Eu parei lá em Curitiba, fiquei uns meses, depois eu vim aqui para Monte Cristo. Ainda tem essa possibilidade de pisar o chão, pisar a terra, beber água da montanha, tudo isso. Isso tudo eu queria para todos. Ai, como queria. Mas é outra relação com a árvore da canoa. Com a canoa que depois o pai vai levando o filho e vai para caçar, ou para buscar frutos, ou para buscar, ou para pescar, né? E vai ensinando tudo, vai ensinando com os peixinhos, vai ensinando os cipós, vai ensinando as folhas, vai ensinando o universo, as coisas, né? E como eles têm muito claro que a criação, o criador deles, que criou um outro, exatamente, e deu os mesmos poderes, e vem aí a questão da partilha, o não medo de partilhar, sabe? De vocês entregar mesmo, porque
não existe alguma coisa de roubo de ideia, roubo disso, roubo daquilo. Isso são loucuras da nossa cabeça, sabe? Agora, claro, temos que trabalhar isso para poder ter a tal das autorias e tal, essa coisa toda. Bom, então, o criador deles fez isso, né? Ele criou um monte de coisa, achou que estava cansado já de criar sozinho, criou mais alguém e deu todos os poderes que ele tinha. Então, o outro. E desfazia muitas vezes as coisas que ele fazia, que eram boas e tal. E eles tomam isso como uma coisa muito boa, porque oportunizou com que eles aprendessem a fazer a canoa, a fazer o remo, a fazer toda, aí pegar a pupunha lá no pé e tal, que tem espinho, não é fácil, né? Então, desenvolver as suas capacidades. Então, aquele que vem e traz as dificuldades, ele não traz dificuldade para você sofrer, para você morrer, para você ficar se lamentando e você dizer que tudo é, sabe, ou se sentir culpado que você fez alguma coisa e está recebendo aquilo, e nem também porque você estão te sacaneando, né? Não, é um desafio, mostrando que você é capaz de dar aquele passo, de superar. E é fantástico isso, né? Então. Você sabe que o meu nome é indígena, né? Claro, você é a Maíra que o Darcy Ribeiro escreveu, o livro que a sua mãe leu e que eu li. Lá nos anos 70. Você é uma Maíra. E você estava falando que você foi a única da sua família que tinha nome indígena, eu também. É verdade, né, Maíra? Eu sou a única da minha família, e não era por questão indígena nem nada. Minha mãe tinha uma amiga que se chamava Araci, e ela gostava muito dessa amiga, daí ela botou o nome da amiga. E quando eu era pequena, brincou comigo que me pegou numa cesta de uma índia, que eu não era filha dela. E eu amei de paixão isso. Amei de paixão, eu usava sempre a meu favor. Quando eu não queria fazer alguma coisa, eu dizia, para que eu vou fazer? Eu não sou nem tua filha, eu sou filha da Índia. Araci, a gente está quase nos finalmente da live, falta 4 minutos para acabar. Então, eu queria que você conta, não sei, quais são os seus comentários finais. Depois, bem no finalzinho, também queria que você deixasse para a gente um pensamento, não sei, uma experiência, alguma coisa, mas com uma energia boa para a gente continuar nesse momento de pandemia em que a gente é privado de muitas coisas, mas que a gente continue com esperança, né? É. Eu só queria lembrar um pouquinho. Como? Já tem gente reclamando que não era para terminar. Então, eu só queria lembrar um pouquinho que dentro da nossa legislação, LDB e tudo isso, nós temos, num determinado momento, eu agora não estou aqui com as datas, mas o pessoal que está nas escolas sabe disso, né? E que tem os PCNs que tratam das questões ambientais e interculturais de forma nos temas transversais. E o RCNs para o povo indígena, para a educação indígena, que são os referenciais curriculares nacionais. Então, tem muitas coisas que vão orientar e auxiliar nesse trabalho, sabe? Agora, nesse trabalho do professor se colocar à disposição de entender, porque, vejam bem, qual é a importância de entender isso? Nós somos povos que viemos do outro lado do Atlântico, né? E em diversos momentos. Um primeiro momento foi o tal do descobrimento de gente que já estava aqui há muito tempo, que já convivia com outros povos, não só indígenas, né? Hoje eu estava respondendo a um pessoal que está falando da história do fogo lá, que os índios botam fogo para fazer roçado, e aí até o nosso presidente falou que era para subsistência e tal.
Cara, eles sempre fizeram isso. E daí alguém disse, ei, aí o branco aprendeu com eles. Aprendeu. Mas qual é a relação com esse fogo? Qual a relação com esse plantio? Né? E não quer dizer que é porque a gente hoje tem muita gente aqui no Brasil. Não, aqui no Brasil, aqui na Terra, aqui no planeta, aqui no continente. Não, eles eram milhares e milhares. E eles tinham plantações fantásticas, eles faziam uma rede de troca comercial com o Caribe. Eles proviam de alimentação o Caribe, cara. Os indígenas daquela calha do rio Amazonas. Tá? E se a gente souber. Então, o que, que a gente não tem, a gente não sabe da nossa identidade brasileira, daqueles que vieram e daqueles que estavam aqui. E hoje nós somos isso tudo. Né? E é muito importante que a gente assuma isso, que a gente entenda isso, que a gente veja isso. Então, conhecer esses povos não é conhecer como eles eram em 1500, e nem esses aí que estão, sabe, de alguma maneira nos é colocado que nos estão afrontando, porque não deixam que a gente vá lá pegar os minérios da terra deles. Gente, é um mínimo que sobrou de terra para eles. É um mínimo de vida que eles têm. Né? Nós emporcalhamos os rios, nós emporcalhamos tudo em nome do mercado, do dinheiro e do não sei o quê. Ui! E plantamos e envenenamos a vida em nome de fome. E, no entanto, morremos de fome. E morremos de veneno. Então, que a pandemia nos ajude esse tempo de quarentena, né? Que a gente consiga entrar dentro do nosso coração e nos entender como seres humanos e partícipes desse planeta, que esse planeta é fantástico. Nós não podemos ficar ajoelhados ao dinheiro, ao mercado, às grandes empresas, às grandes indústrias. Como cada um vai fazer dentro do seu pequeno espaço, eu não sei. Mas vocês, professores, são o universo mental, racional, intelectual. Vocês são fantásticos e vocês têm que sentir isso e saber disso. Né? Entende? Fale. Sim. Eles são os pilares, sim, né, de tudo isso. Sim. São eles que sim. vão conseguir, junto com as famílias, é claro, e com a sociedade, mas tem um peso muito grande esse passar de conhecimento, de valores, de amor à terra. Enfim. E é claro, é difícil da gente pensar que na nossa sociedade vamos ter que, agora na escola, sabe, mas nós podemos fazer uma reorganização sistêmica. Nós podemos, por que não? Né? Esse menino, meu neto, que está aqui, que fez 13 anos esses dias, com 2 anos, 3 anos, ele fazia fogo aí, pegava uma faca, hoje ele corta uma árvore, um galho, se precisa, podar, né? Então, tem esse entendimento da vida, que é uma coisa de interação, né? Não é, olha, por exemplo, teve uns meninos na aldeia que uma vez cortaram uma árvore e caiu a árvore em cima da minha casa. Eu te contei essa história, Maíra? Não. Então, e essa árvore eu sabia que ia cair em cima da minha casa, eu estava vendo, e todo mundo e tal, e não sei o quê. E aí, e ela realmente caiu. E era uma árvore, e eram uns meninos de 7, 8 anos, entende? E toda a aldeia se movimentou para olhar aquela árvore que eles batiam com um terçado, que é um facão. E eu falava que ia cair na minha casa, e eles, não vai cair não, não sei o quê. Caiu. Eu fiquei muito brava, porque como toda alienígena, eu não chamo mais a sociedade envolvente, nem branco, nem nada. Eu chamo de alienígena agora. Aprendi esses dias com os indígenas numa live aí, sabe? Eles são indígenas e nós somos alienígenas. E aí é verdade, nós somos alienígenas mesmo, a gente cai de paraquedas lá. Como toda alienígena da minha sociedade, eu fiquei muito brava, porque imagina, a gente via que aquela árvore ia cair. Aí, quando chegou o Tuxaua, que é o cacique, com um ramo de flores daquela árvore, que era uma flor amarela, linda, bonita, e ele
tinha acabado de vir de um caçada, de uma pescaria, não sei, tinha tomado banho, vestiu uma calça vermelha, uma camisa vermelha de manga, era final da tarde, todo bonitão lá era um senhor, ele pajé, tudo bem velho. Aí, lá com aquele ramo de flor na frente, assim, e olhando para mim, eu lá em cima na casa, né, porque caiu só num pedaço da minha casa, nem foi todo. Aí ele diz assim, Ará, tá bom de tirar um retrato, né, Ará? Você quer tirar retrato, coisa nenhuma, esses meninos aí quase acabaram com a minha casa, quebraram toda a parte da minha cozinha, que não sei o quê, teretetê. Aí ele disse assim, daí eu fui lá no terreiro, lá, sentar no banco lá e conversar com ele. Digo, mas de arrumar. Você sabe, todo mundo sabia que ia cair em cima da minha casa, por que que deixaram? Aí eles têm uma paciência, uma forma tão amorosa de falar e de fazer. Diz assim para mim, Ará, é porque é assim, sabe, Ará? A casa, a gente faz outra. A gente arruma ali a parte que quebrou. Não tem problema, não. Amanhã a gente já começa a arrumar. Não tem problema. Mas o menino precisa aprender a lidar com o terçado, com o machado. Ele precisa saber onde ele tem que cortar para que ela não caia lá naquela casa. Entende? E se ele não fizer, ele não vai aprender. E quando ele fica grande, ele não vai saber. Caiu minha cara, né? Claro. Eu chorando por uma casa que podia ser feita, outra, e não percebendo o ato fantástico de aprendizagem que estava ali, né? E a paciência deles e tudo isso. Bom, eu acho que é por aí. Que foi você, nossa, todo mundo tá amando aqui, são muitos comentários, depois você consegue acompanhar todos. Eu preciso te agradecer muito, muito, muito por esse tempo que você passou com a gente. Conte pra gente, por favor, sobre os Jogos das Onças, se você indica, porque eu acho que é uma coisa que pode ser muito útil. Volte sempre que quiser, por favor. E a gente já agradece todo mundo que ficou, que acompanhou com a gente, né, essa última hora, que compartilhou experiências, compartilhou tanta coisa boa aqui, né? Eu é que agradeço imensamente. E assim, eu só queria deixar como uma mensagem final, eu creio ainda na educação. Creio muito na educação escolar mesmo, sabe? Porque as criancinhas, assim como eu falei que antes que elas são felizes antes de entrar na escola e depois quando elas conforme vão aumentando o seu grau de escolaridade, elas vão ficando cada vez mais sisudas e mais, né? E não se livram nunca, porque depois faz especialização, faz graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado e mais não sei o que, né? Então, e hoje essas crianças já não vão mais aos 7 anos de idade, 6 anos de idade, 5 anos de idade da escola. Com 6 meses elas pegam a mochila, botam nas costas e vão para a escola, né? Quando acaba a licença maternidade. Então não queremos, não adianta, gente, na escola dizer, é a responsabilidade da família, mas aquela família passou por essa escola, ou por qual outra família aquela família passou, por qual outros influenciadores sociais, igrejas, a mídia, a televisão, toda essa coisa toda que está por aí fazendo as cabeças, né? Então, a responsabilidade de cada um com cada uma dessas criancinhas, esse pessoal que está aí recebendo tudo, nós vamos ensiná-los toda uma questão. E fora que eu acho que o professor não tem também que só ficar achando que ele é não sei o que, de aula e tal, e que não tem capacidade. Tem capacidade para propor, sim, para propor mudanças, por exemplo. É importante o conhecimento universal? Sim, não é universal, é universalizado. Tenha consciência disso. Não é universal, é universalizado. As 4 estações não são universais. Elas são universalizadas.
elas são ditas para todos, em todos os lugares em que esse tipo de grade curricular é colocado. Mas existem os conhecimentos locais, existem as culturas locais, as produções locais, e tudo isso é muito importante. Então, vamos tirar um pouco dessa universalização, que todo mundo pode pegar na internet, pode pegar em qualquer lugar, no Dr. Google, né? Porque antigamente era como é que chama, Aurélio, né? Agora é o tal do Google, da Wikipédia, sabe? Que cada um vai lá e escreve o que quer, e ninguém sabe mais o que é verdade e o que não é. Gente, nós estamos num tempo de voo e vamos aproveitar para abrir a nossa cabeça, para, sabe? Se a gente não estava satisfeito com aquela normalidade que estava, aproveitar esse momento e fazer o nosso olhar e redirecionar a nossa vida, né? E não é fácil, eu falo rindo, não é tão fácil diante de tudo que está aí hoje, né? Mas são luzes, são saídas, né? E os povos indígenas, eu acho que eles não foram embora ainda, eles não morreram todos, apesar da nossa sociedade insistentemente, desde 1500, tentar eliminá-los, não foram ainda porque eles devem de ter e tem uma lição muito grande, algo muito forte para nos ensinar o que é viver nesse planeta. Que não é só guerrear e matar e fazer não sei o quê, e envenenar e ganhar grana. E não sei. Gente, o que é isso? Perdão. Eu acho que o professor é privilegiado, porque ele pode abrir isso, né? Com certeza. Então, terminamos aqui com esse pensamento que foi a chave para o fechamento ideal para essa live. Muito obrigada, Aracy. Muito obrigada a todo mundo. Nos vemos em breve. Obrigada também. Muita gratidão. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigadão. Tchau.